Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários. O tema do vídeo de hoje é bem interessante para você que é escritor ou você que pretende estar ensaiando escrever o seu primeiro livro, que é qual que é o ritmo ou qual que é o volume de escrita ideal que um escritor deve ter. Então vamos debater sobre isso. Esse vídeo é meio que uma continuação do vídeo que eu fiz dias atrás sobre o meu processo criativo. Então vou falar sobre a minha experiência, como que eu faço e como que eu consigo produzir e escrever todos os dias sem ser um sofrimento. Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria te pedir um favorzinho. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo, porque esse retorno que você me der é muito importante para eu saber se os conteúdos estão interessantes ou não. Combinado? Então vamos lá. Quanto, de fato, um escritor deve escrever por dia? Eu acho que antes de falarmos de quantidade, de volume, de produção, a pergunta que vem é: o escritor deve escrever todos os dias? Eu respondo logo de cara que não. Não é uma obrigação escrever todos os dias. Até porque a arte, a literatura, a escrita, ela deve ser feita de uma forma prazerosa, com a cabeça boa, para que a sua criatividade você consiga ter fluidez, você ter desempenho e que a escrita não seja uma obrigação. Eu entendo, eu sei que tem pessoas que fazem isso profissionalmente, não só para escrever livros, de literatura, de ficção, por aí vai, mas tem produtores de conteúdo de uma forma geral, freelancers que fazem blog posts, ghostwriters ou outros profissionais que têm datas específicas para concluir um job. Aqui eu quero pegar mais uma questão de criação, uma parte mais criativa e liberta para você fazer o seu livro. Porque se for de fato um trabalho, muitas vezes ele pode ser formal também, não necessariamente um freelancer, você tem um horário de trabalho, você tem que entregar X trabalhos por dia, e aí não entra tanto. Eu quero pegar aquela pessoa que quer criar uma fantasia, uma ficção, que ainda está se encontrando na escrita, está começando a criar esse hábito. Então, bom, é o que eu falei, não precisa escrever todos os dias, mas a escrita ela deve ser um hábito na sua vida. Recorrentemente você deve escrever. E eu sugiro assim, comece. Muitas pessoas têm medo, têm receio, não sabem por onde começar a escrever e nem se imaginam escrever um livro ainda ou escrever milhares e milhares de palavras por dia. Eu sugiro, comece a escrever, seja uma frase, um verso, comece bem devagarinho, anote, guarde aquele papelzinho, analisa depois de um tempo, coloque metas bem plausíveis, metas bem próximas ali do tranquilo, vamos colocar assim. Chegando um ponto, olha, eu vou escrever 100 palavras, eu vou escrever 1000 palavras por dia, eu vou tentar reservar um horário X específico só para escrever, 15 minutos por dia, quanto você consegue produzir? Meia hora, 1 hora. Então, o começo é você se entender como escritor. Quanto tempo e como que você consegue desenvolver? Eu vou falar agora da minha experiência. Quando eu comecei a escrever, fora e-mails, mensagens, relatórios, quando eu trabalhava na carreira formal, eu não quero considerar isso, mas quando eu comecei a escrever por hobby, quando eu comecei a escrever fora do horário de trabalho, isso foi lá em 2013, 2014, porque eu morava fora, morava no Pará, trabalhava em uma obra. E eu estava criando uma história, que era a minha história na obra, chamava Perdidos na Obra. E eu publiquei alguns artigos no LinkedIn, que seriam capítulos, algo muito despretensioso. Mas foi a forma que eu comecei a escrever, como eu disse, como hobby, sem ser do trabalho. E foram artigos de 300, 400 palavras. Não foram artigos grandes, não eram histórias complexas, era basicamente um desabafo. Mas eu criava um hábito, toda semana eu publicava um artigo desse. Mas, depois de um hiato, de um tempo, eu comecei a querer escrever um livro mesmo. E aí foi um dos primeiros conceitos que eu aprendi, que eu estou passando para você aqui agora, que comece a se entender como escritor, comece a escrever aos pouquinhos e faça da escrita um hábito. Então, no começo, eu meio que forcei a escrever um pouquinho mais. Sempre que via um insight, eu anotava no bloco de notas, depois transformava
isso num texto, no Word, e fui desenvolvendo. Até um ponto que tudo aquilo que eu aprendia dos meus estudos sobre escrita criativa, processo criativo, literatura de uma forma geral, eu traduzia isso para o blog. Tanto é que hoje eu tenho mais de 500 artigos publicados no blog. E cada artigo tem, em média, 1.000 e 1.500 palavras. Então, calcula aí mais ou menos umas 500, 600, 700 mil palavras publicadas já no blog. Então, esse é um número bem relevante que eu construí ao longo de 2 anos e meio escrevendo. Então, hoje eu consigo ter um ritmo muito maior de escrita, não necessariamente de livros, mas pelo menos 1.000 palavras eu escrevo por dia. E recentemente, eu estou gravando esse vídeo dia 10 de novembro, acho que é a data que ele vai de publicação também. No dia 8 ou 7 de novembro, eu não me lembro, eu escrevi um conto inteiro de 7.500 páginas. Então, ali, depois do almoço, eu comecei a escrever e deu 00:30, 1h da manhã, eu parei, que eu fechei o conto. Eu não queria deixar para o próximo dia para finalizar a história. Então, foi um conto de 7.500 palavras. No dia seguinte, que eu fui revisar, eu ainda acrescentei umas 1.000, 1.500 palavras ali, então fechou com umas 8 e alguma coisa, umas 8.500 palavras, um conto inteiro. Então, e foi o dia que eu mais produzi. Nem no meu romance, Lucas, A Esperança do Último, que na verdade está aqui, eu deveria estar até pendurado, vou até colocar aqui. Nem no meu romance eu escrevi tantas palavras assim por dia, mas porque a escrita foi ficando muito leve para mim. Então, aquilo que eu pensava automaticamente já é processado para as mãos e para digitar. Quando não se tem um hábito da escrita, quando isso não é muito bem desenvolvido, há uma dificuldade muito grande entre o que eu estou pensando e aquilo que eu vou escrever. E aí a gente volta na pergunta título desse vídeo. Quanto que o autor deve escrever? Como eu disse, não tem um número certo, vai depender do seu objetivo. O que você quer? Qual que é a sua data? É importante, sim, colocar metas de entrega e de finalização, mesmo que, né, a arte e a literatura seja livre, porque se ficar até livre demais, você não consegue concluir um objetivo, que é terminar um livro, por exemplo. Então vai depender, se você quer finalizar até final de dezembro, tem 50 dias para acabar o ano, se você quer terminar um conto de 8.000 palavras, calcule quantas palavras você tem que mais ou menos escrever por dia, leve em consideração uma revisão textual, um bate e volta ali com uma diagramação, algo nesse sentido, que aí você conclui esse trabalho. Então, acho que, né, ficou um vídeo de 8 minutos, achei que tinha até ficado mais longo, mas fique com essas lições. A escrita tem que ser um hábito. A partir dessa criação do hábito, já não vai começar com 7.000 palavras por dia, mas vai começar com 10, com 100, e essas 100 palavras elas vão ser desenvolvidas em 1 hora, 30 minutos, 2 horas, até num ponto que você consiga, de uma forma leve, tranquila e com pouco sofrimento, escrever milhares de palavras por dia e fique satisfeito com o resultado. Então, se entenda e veja qual perfil de escritor você é. Espero que, como eu falo agora, não tem uma resposta exata, porque é muito livre, mas o objetivo principal desse vídeo é gerar gatilhos por uma discussão sobre processos criativos, escrita, desempenho, hábitos e por aí vai. Então, novamente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e comentar aqui embaixo. Um abraço, fui!